A expectativa de vocês é que o Vitor seja titular da seleção brasileira em que ano? Cara, as coisas na vida do Vitor aconteceram sempre É, muito rápidas, por uma ótica. Por outra, é aquilo que a gente falou, nada disso nos surpreende, porque você enxergando o Vitor de uma forma mais interna, mais íntima, você percebe que de fato ele parece que nasceu pronto para viver tudo isso. Então, é um menino que não sente pressão, por exemplo, de um clássico contra o de Corinthians, fazer estreia, gol. faz o gol, É, chama atenção, chama responsabilidade. Então é claro que tudo isso chama a atenção do mercado internacional e de fato é que o Manchester, o contratou. Mas a nossa expectativa de uma questão de seleção brasileira é que o Vitor possa estar sem dúvida nas próximas convocações, já nas próximas convocações e quiçá 2026 sem dúvida, fazendo parte do elenco. sem dúvida. É uma possibilidade e não seria surpresa nenhuma. Como é que vocês pegaram ou pegaram no bom sentido, assim, eu digo de captar o Vitor pra empresa de Nós vocês? iniciamos um trabalho com o Vitor, ele já tinha alguns anos, de Palmeiras, foi no meio para o final da pandemia, então ainda tinha muitas incertezas do Uhum, que iria acontecer. Vitor, se eu não me engano, estava 7 meses, 6 meses sem treinar por toda aquela questão, claro. da pandemia. A gente tinha visto alguns jogos dele anteriormente e tivemos a oportunidade na pandemia de apresentar para ele um projeto de gestão que interessou ele e a família. É, E logo que voltou da pandemia, ele já se começou a adaptou jogar. como se não tivesse ficado 8 meses parado. É, né. E eu imagino que isso a dificuldade de trabalhar isso porque normalmente é mais fácil você pegar, ir na casa do jogador, conhecer a família do jogador, fazer reunião com o pai, levar o pai, num restaurante, conversar num restaurante. Com a pandemia, imagino que tudo isso online é mais É difícil, né. muito mais complicado, mas era já um pouco meio para o final da Uhum. pandemia, algumas coisas já estavam um pouco menos limitadas, mas os primeiros contatos foram dessa forma. Como tudo naquele momento, né, como a gente teve que se adaptar àquele mundo naquele momento, então todas as coisas tinham que ser feitas dessa forma, então não tinha outra opção, então era a opção que a gente tinha que se adaptar naquele momento. O Palmeiras em algum momento pensou em não fazer o negócio? Ou tipo assim: "Ó, precisamos segurar o jogador aqui, esse jogador ele é importante", porque a gente sabe que a Leila fala muito isso nas entrevistas, a presidente fala: "Olha, o Palmeiras não pensa em dinheiro, pensa em títulos, e quando você quer conquistar títulos, você tem que ter um jogador como o Vitor Reis". Certamente. Em algum momento você sentiu isso? O Palmeiras nunca disse que queria vender. É O mesmo? Palmeiras nunca deixou isso aberto no sentido de Vitor é um atleta que está à venda. Isso para nós nunca foi dito e também nunca foi subentendido. Foi um trabalho mesmo de gestão e de nossa responsabilidade perante ao próprio atleta e ao trabalho que foi oferecido a ele de trazer uma possibilidade. Eu acredito que a complexidade, o tamanho da operação, tanto para o atleta, para o próprio Palmeiras, que também é importante para esse momento do Palmeiras também fazer uma venda ao Manchester City, que já tinha sido feita uma do Sim. Gabriel, então isso vai consolidando também o trabalho do próprio Palmeiras. Eu acho que isso em algum momento da negociação possa ter pesado a favor de concluir a venda. É o tamanho da venda, os números também não tem muito o que fazer, né. São consideráveis, sem dúvida, São são pô, consideráveis é a maior venda de um zagueiro da história do Palmeiras e do futebol do brasileiro, futebol quiçá. brasileiro. Do futebol brasileiro, com certeza. Um atacante, né, normalmente você fala desses valores com mais tranquilidade quando o cara é um fenômeno, tipo o Estevão Sem mesmo, dúvida. o Endrick. Agora um zagueiro, né, chama muita atenção. Acho que não tem muito o que fazer quando acontece. No bastidor da negociação, em algum momento esfriou a Não, temperatura? Manchester sempre teve muito convicto de que o Vitor era um atleta Manchester. Então, É, desde o primeiro momento que nós acenamos ao Palmeiras que teríamos a primeira oferta, não houve nenhum tipo de dúvida de que isso poderia acontecer. Até pela postura do próprio Palmeiras, muito respeitosa no confronto do Manchester e de tudo. Então, à medida que o Manchester enxergou também da contraparte, esse respeito mútuo e essa abertura em ouvir, entender qual era a ideia, as coisas foram fluindo naturalmente. É claro que o tempo de negociação foi muito em base à complexidade de que se dava a uma negociação desse tamanho, o que é normal, né. é. E é engraçado que, assim, como a negociação foi fechada, 37 num redondo, né, sem a bonificação, existe isso eu vi em várias notícias e tal, a gente
também acabou noticiando isso muito vindo de informação do clube, é que se o City vender ele acima de 60 milhões de euros, o Palmeiras ainda vai ganhar mais uma bonificação. Tem isso? Não, Não tem. não. Foi uma negociação fixa em 37. Não tem mais nada, tudo do City agora e Palmeiras apertaram a mão, acabou. Não tem, Foi não feito, tem nenhuma bonificação. no final das contas, foi esse o acerto. Né? Então porque surge muita notícia, né? Bonificação para lá, Não, se bater venda para cá, enquanto você está negociando, surgem várias possibilidades. ideias, possibilidades para que possa agradar as partes. Mas naquele momento era importante para o Palmeiras dessa forma, para o City foi confortável e a gente acabou concluindo nesse formato. E você estava lá em Manchester ou você ficou aqui no Brasil? Não, nós fizemos 3 dias de negociação, de conversas em Manchester. A partir do momento que o Manchester sinalizou positivamente que nós poderíamos viajar com a oferta, nós comunicamos ao Palmeiras que estaríamos trazendo essa oferta, comunicamos ao jogador, e viemos ao Brasil para que isso pudesse ser iniciado. E era sempre você e Frederico Pastorello sentados ali, representando o jogador, falando pelo jogador com o City e com o Palmeiras. Exatamente. Vocês tabelaram, fizeram uma dupla Nós ali. temos já internamente um pouco organizado dessa forma, né, da qual eu sou responsável por todo o mercado brasileiro e Federico, obviamente, pelo mercado europeu. Então, Manchester City é um relacionamento que a empresa já tem há muitos anos, outros atletas importantes já passaram por lá da própria empresa, então era já um relacionamento que vinha sendo amadurecido e a gente ficou contente de poder concluir com um brasileiro dessa vez, né. Não, bom demais. E me diz uma coisa, quantos clubes queriam o Vitor? Nós chegamos a conversar com 5 clubes, da Premier League e um clube italiano. Foram 6 clubes, 5 da maior liga do Sim. mundo. Então ele estava, o scout dele era uma coisa impressionante, né? Sem dúvida. O Vitor é um atleta e continua sendo reconhecido dentro do mercado internacional por tudo aquilo que ele representa e por tudo aquilo que todos sabem que ele pode vir a representar para o clube local que o contratou e também para a sua seleção local. Então, tudo isso pesa. E tinha a ideia, ou tem a ideia do City levá-lo pro Mundial, né? Sim, Que ele tivesse que ele tivesse com o elenco, com o sim. elenco pro Sim. Mundial de Clubes. Vitor chega dentro de uma nova geração do Manchester City. O Manchester City apresentou um projeto para nós e para o Vitor e para a família de reformulação em algumas áreas, principalmente ali também no seu sistema defensivo, do qual o Vitor faz parte dessa nova geração. Então, muito por conta das novas contratações, foram já direcionadas para esse processo de reciclagem do próprio Manchester para essas novas temporadas que vêm. Então, o Vitor pega o início de um novo Manchester City, digamos assim, o que para nós chamou atenção. Qual